Eu quero que você que trouxe a palavra do Senhor, você abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, no verso 8 e 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9 nos diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos ao redor do mundo. Te damos graças, Senhor, por esta palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Não somente aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração, ó Deus. Que possamos, Senhor, estar atentos a toda a investida do inimigo, Senhor, para permanecermos em pé, Senhor. Para que possamos, Senhor, viver a Tua palavra que nos diz que a porta do inferno, ela não prevalece contra a Tua igreja, Senhor. Mas é a Tua igreja, Senhor, que te ama. A igreja, Senhor, que te deseja. A igreja que te ouve. A igreja que te obedece. E a igreja que diz: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós te damos graças, glorificamos e exaltamos o teu nome, no nome bendito de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Um dos temas não muito atraente, mas extremamente necessário nós falarmos, é a respeito de Satanás, irmãos. Quando nós não falamos de Satanás, quando nós não falamos dos seus ardis, quando nós não falamos que ele é mentiroso, quando nós não falamos que ele é o nosso adversário, nós estamos deixando de preparar a igreja, de tornar a igreja uma igreja vigilante. Nós temos visto pessoas que outrora estavam conosco, pessoas que passaram pelo batismo, pessoas que amavam estar servindo ao Senhor, mas quantas você pode contar? Você pode enumerar quantas que hoje já não servem mais ao Senhor? Não me refiro àquelas que muitas vezes mudaram de cidade, foram para uma outra denominação. Eu me refiro àquelas que abandonaram a fé, já não amam estar no mesmo caminho que nós. Jesus disse: apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O Espírito Santo de Deus foi enviado com uma missão específica de que no momento da palavra, ele faça com que as palavras proferidas pelo pregador, seja ele um homem, seja ele uma mulher, seja ele um jovem, mas que seja um portador das boas novas. O Espírito Santo é responsável de fazer com que essas palavras não sejam meras palavras, não sejam ouvidas como histórias da Bíblia, mas o Espírito Santo traz um temor ao coração, para que ao ouvir aquelas palavras, se entenda, se tenha consciência que é o próprio Deus falando conosco. E o Senhor, Ele quer alertar a sua igreja a respeito daquilo que tem esfriado a fé, a respeito daquilo que tem feito muitos ter iniciado uma jornada cristã com muita sinceridade, com muita alegria, com muito entusiasmo,
Mas muitos abandonaram e muitos estão por um fio na sua fé. Muitos estão como que se arrastando, como que dizendo: eu não estou aguentando mais. E Satanás já tem descrito que muitos não irão continuar. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que fala para a igreja, para sustentar aquele que já está edificado, para que ele fique mais edificado ainda. O Espírito Santo de Deus trabalha na vida daquele que está se sentindo enfraquecido, para que ele se fortaleça na verdade absoluta que é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha para aquele que talvez está por um fio na sua fé. Talvez você já esteja aqui dizendo: eu não sou digno nem de estar na igreja. Eu pequei demais. Eu fiz coisas horríveis. Aquilo que eu não fazia há tantos anos, eu acabei fazendo. Eu acho que Deus não me aceita mais. Talvez você esteja por um fio e Satanás te acusando para que você abandone a fé, para que você não venha mais à igreja. Ou talvez Satanás falou para você: hoje é o último dia que você vem à igreja. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu não desisto de você. Eu insisto em falar com você. Porque no dia que você fez um propósito comigo, eu, o Senhor, te tomei pela tua mão direita e eu disse: eu não te abandonarei. Eu não te deixarei. Na palma das minhas mãos eu tenho o teu nome gravado. A Bíblia nos fala do caráter de Satanás. Satanás é mentiroso, ele é enganador, ele não vem com uma aparência que assusta. Ele se apresenta como anjo de luz, ele se apresenta como algo atraente, ele se apresenta como algo que faz o nosso coração bater mais forte, ele se apresenta de uma maneira convidativa e atraente. A Bíblia nos alerta a respeito do seu caráter de mentira. Mas muitas vezes negar a existência de Satanás é mais fácil. Porque quando se fala de Satanás, parece que está falando de uma coisa ruim e vai haver um revide. Lembre-se, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A Bíblia nos diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Irmãos, eu creio 100% nesta palavra. E por nós crermos nesta palavra é que nós precisamos alertar a igreja, para que não aconteça com você o que já aconteceu com tantos outros, que começaram muito bem, mas não conseguiram continuar. E o processo de se levantar, e o processo de se reerguer, o processo de recomeçar, é muito mais difícil, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que quando o espírito imundo ele sai da vida de um homem e de uma mulher que recebeu a Jesus, reconheceu Ele como Senhor e Salvador, que se decidiu pelo batismo, fez ali a sua profissão de fé, de uma maneira sincera, desceu as águas batismais. A Bíblia nos diz que quando esse demônio sai da vida do homem, ele anda por lugares áridos. E a Bíblia nos diz que ele nunca se esquece da casa de onde ele saiu. Ele sempre vai se lembrar dos anos em que morou naquela vida. Ele sempre vai se lembrar das influências que exercia na vida daquela pessoa. E a Bíblia nos diz que ao andar por lugares áridos, não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga habitação. E ao chegar nessa antiga habitação, se ele ver que a casa está varrida, ela está adornada, ela está como que
preparada para recebê-lo. Ali não está a presença do Senhor. Ali não está uma vida aliançada com o Senhor. A Bíblia nos diz que Ele volta e Ele traz com Ele 7 espíritos piores do que Ele. E a Bíblia nos diz que o estado daquela pessoa se torna um estado pior do que era. Está escrito nas Sagradas Escrituras, irmãos. É tempo de nós não brincarmos de sermos crentes. É tempo de nós não brincarmos e vir à igreja. Precisamos ter uma vida no altar e crer que durante o tempo que estivermos aqui nesta terra, enquanto morarmos neste corpo, nós seremos tentados. Satanás constantemente vai estar nos rodeando. Satanás estará todo o tempo armando ciladas e armadilhas. Satanás, ele estará tentando todo o tempo fazer com que eu e você venhamos duvidar da veracidade da palavra de Deus. Satanás estará todo o tempo tentando fazer com que eu e você tenhamos uma vida cristã leviana, irmãos. Nós temos como exemplo alguns personagens bíblicos que, por se distraírem, deram lugar ao diabo. Quando nós olhamos pessoas que abandonaram o vício, hoje retornaram. Pessoas que havia anos e anos, 5, 6, 7, 8, 10 anos, que já não usava cocaína, que já não usava mais o crack. Pessoas que durante anos e anos viveu numa vida de santidade. Os seus olhos já não contemplavam a pornografia. Os seus olhos já não contemplavam a imoralidade. Pessoas que durante anos e anos conseguiram caminhar, se desviando do mal, não praticando as mesmas obras, não falando mais palavrões, não voltando aos vícios, tendo uma vida de retidão. Mas temos visto muitos que após anos de servir ao Senhor, por descuido, não perceberam a presença de Satanás. Porque a maneira que Satanás trabalha, irmãos, é de uma maneira sutil. Muitas vezes é quase imperceptível. Ele não se apresenta com chifre, com tridente na mão, com patas, com rabo. Ele não se apresenta de uma maneira dizendo assim: eu vou fazer você pecar. Não. Ele se apresenta muitas vezes de uma maneira silenciosa. Ele começa a trabalhar na mente, através daquilo que nós olhamos, através daquilo que nós ouvimos. É de uma maneira muitas vezes quase que imperceptível. Mas muitas vezes quando nos damos conta, aconteceu a queda. Aconteceu o voltar para as drogas. Ou aconteceu a voltar aos pecados antigos, as quais haviam saído da sua vida. E muitos chegam ao ponto de dizer: eu não vou mais à igreja, eu não consigo, eu me sinto envergonhado. Preste atenção. A Bíblia nos diz que Jesus é aquele que foi levantado pelo próprio Deus para ser o nosso advogado. O advogado é aquele que defende. Mas o advogado, ele só toma a causa daqueles que se apresenta diante dele. E tem um ditado que diz assim: qualquer pessoa ao procurar um advogado, você pode mentir para qualquer pessoa, mas não minta para o seu advogado. Porque o advogado, ainda que você conte toda a verdade, ainda que tenha toda uma situação que vai trazer uma condenação, que vai trazer uma penalidade, o advogado, ele vai procurar a melhor forma de te defender. E nem sempre ele consegue te impedir de você ir preso, ter que pagar por uma infração civil. Mas nós estamos falando de Cristo, é aquele que quando nós recorremos a Ele, dizendo: Senhor, Tu sabes a minha caminhada cristã. Tu sabes como eu comecei muito bem. Tu sabes que quando eu me batizei, ou quando eu fui à igreja, eu desejei ardentemente no meu coração te servir. Mas Tu sabes também, Senhor, que eu não resisti,
Eu olhei o que não era para olhar. Coloquei a minha mão naquilo que não era para colocar. Eu ouvi aquilo que era apenas para eu ouvir, mas eu permiti que aquilo entrasse no meu coração. Senhor, o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Mas eu peço a tua misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me coloca de pé novamente. Dá ao meu coração a alegria de te servir. Renova em mim um espírito reto. Amada igreja, diante de uma confissão, diante desse advogado chamado Jesus, com certeza ele vai dizer para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque agora, neste momento, diante da confissão, você não anda mais segundo a carne, mas você que me confessou, você agora caminha de acordo com o meu Espírito Santo. A Bíblia nos adverte: Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas diz: a qual resistir firme. Por que que muitos não têm resistido? Porque não existe força. E por que que não existe força? Porque não buscaram em um tempo viável. É como você desejar que um carro ande, quando você não se lembrou de colocar combustível. É você querer fazer uma longa viagem, não se preparar, de saber se tudo está certo, porque você quer chegar lá no seu destino. Muitos têm negligenciado, irmãos, a sua vida cristã. Muitos não têm visto o que Satanás tem feito na vida de muitos. E muitas vezes quando ocorre a queda, simplesmente aconteceu, e muitas vezes não sabe nem como se levantar. Não existe força, porque no tempo viável não orava, não ouvia a palavra, não se desviava do mal. Achou que poderia ter uma vida dúbia, servir a Deus, mas ao mesmo tempo ter uma vida compartilhando com as coisas do mundo. A Bíblia nos diz que Satanás, ele veio com a missão de matar, roubar e destruir. E ele faz isso sem piedade. Ele faz isso sem misericórdia. O que Satanás mais deseja é fazer com que um pastor venha cair no adultério. Aquilo que foi feito em secreto, Satanás ele quer colocar em holofotes para trazer o escândalo. O que Satanás quer é que a igreja não seja vigilante, porque no momento da queda, no momento do pecado, ele vai trabalhar com acusação, que é o que ele faz. Ele vai acusar, ele vai apontar os erros. Mas o Senhor nesta manhã está falando comigo e com você. Ele está dizendo: preste atenção. Satanás realmente fica ao nosso derredor. Realmente ele fica bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor nos faz lembrar: eu dou para você, eu dou poder. Sabe o que é poder, irmãos? É ter legalidade, é ter autoridade. Dar poder é o Senhor te dar uma concessão para você ir e fazer. Jesus disse: eu te dou poder, e você vai pisar serpentes, você vai pisar escorpiões, e nada absolutamente vai te causar dano, porque eu, o Senhor, coloco essa autoridade sobre a sua vida. Não se esqueça disso jamais. A Bíblia nos fala sobre o que aconteceu com Judas. Judas teve um chamado como outros discípulos. Com certeza, com muita sinceridade. Com certeza se alegrou tanto quanto os demais. E nós vemos que Judas, ele tinha um intelecto talvez até maior na área contábil, na área administrativa. Porque em pouco tempo que ele estava com Jesus, já perceberam a sua habilidade administrativa. Viram que ele era bom em conta, ele era rápido. E ele foi colocado em um cargo de confiança. Ele passou a ser o tesoureiro
da comitiva que acompanhava Jesus. Mas algo aconteceu na vida de Judas, irmãos. Ele não percebeu. Mas Satanás começou a cirandar a vida dele, começou a trabalhar na sua mente. Toma cuidado com os seus pensamentos. Nós vivemos em um tempo onde nós precisamos ser extremamente cristãos. Não dá mais tempo de ser do centro. Porque quem está no centro, ele corre tanto para lá, corre para cá. A nossa segurança é estar numa extremidade, irmãos. Porque quando você está na extremidade, você enxerga de longe o que o inimigo está fazendo. Quando você está no meio, numa vida dúbia, uma vida não comprometida com as coisas do Senhor, se conformando com a sua carnalidade, se conformando com os seus pecados, se conformando com as suas fraquezas, se você está no meio, no momento da adversidade, muitas vezes você não tem tempo de recorrer ao Senhor, porque você está no meio, você é tragado pela insegurança e pela incerteza. A Bíblia nos fala que Judas tinha um cargo de confiança. Mas sabe o que Satanás fez na vida de Judas, irmãos? Satanás transformou Judas em um ladrão. Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. No verso 4. João 12, 4. Aqui fala um momento onde Maria, ela unge os pés do Senhor com um unguento muito precioso. E Judas repreende o ato daquela mulher. E ele diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse àquela mulher: porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas não era ladrão, mas se tornou um ladrão. Eu conheço pessoas, irmãos, que nunca mentiram, mas pela ação do inimigo sutil, pela ação do inimigo ardilosa, hoje já mente. Satanás, ele tem uma missão de fazer você ser aquilo que você nunca desejou ser, aquilo que você nunca esperou que você fosse. Judas, quando recebeu o chamado para seguir a Jesus, eu acredito que havia muita alegria, havia muito prazer. Praticamente ele abnegou da sua vida também, começou a servir a Jesus. Mas ele tinha um lado de ambição, ele tinha um lado talvez de vaidade, por saber ser um dos discípulos, com uma responsabilidade maior, de ser o discípulo que tinha o cargo de fazer a contabilidade das ofertas que era entregue para o grupo que acompanhava Jesus. O que se sabe é que Satanás entrou no coração de Judas e fez ele ser aquilo que com certeza ele não era. Fez dele um ladrão, irmãos. Quantas pessoas que nunca pensaram em ser adúlteros, mas pela ação do inimigo, por não vigiar, por não ter uma vida de cautela, se desviando do mal. Lembre-se sempre, irmãos, a água molha, o fogo queima, o ferro fere. Lembre-se sempre disso. Satanás, ele é mau, ele é o nosso adversário, não existe bondade nele, existem verdades irreversíveis que nós não podemos esquecer. Judas se tornou um ladrão, se tornou um traidor, tornou-se assassino de si mesmo. Satanás fez ele se transformar nisso.
A Bíblia nos fala de Davi, uma certa situação, onde Deus era extremamente com a nação de Israel. Abençoava as suas batalhas, as suas guerras. Quando eles saíam para as batalhas, a vitória era certa, porque a arca da aliança ia na frente. A presença de Deus trazia segurança e eles sabiam, nós vamos ganhar esta batalha, não porque nós temos um exército numeroso, mas porque Deus é conosco. Era dessa maneira que Davi havia ganho tantas e tantas e tantas batalhas, mas houve um dia onde o seu coração se envaideceu. Chega um momento, irmãos, que somos tão abençoados. Daqui a pouco Satanás começa a trabalhar de uma maneira sutil. Ele não se apresenta de uma maneira assustadora. É pensamentos, é impulsionar, é incitar. Sabe aquela tentação que você sente, você fala assim, meu Deus, uma vontade de fazer isso. Irmãos, isso nada mais é do que a tentação de Satanás. E nós precisamos aprender a identificar, às vezes, que queremos falar algo que não é para falar. A língua está coçando, está dando um negócio para falar, mas não fala. Momentos que dá uma tentação, um desejo de olhar o que não é para olhar. Preste atenção, Satanás está te tentando para você fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se não existisse corpo humano, se não existisse a natureza humana, Satanás não teria força de fazer o que ele faz. Por que nós estamos vendo guerras? Por que nós estamos vendo a imoralidade? Por que nós estamos vendo leis absurdas sendo pleiteadas no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, como nós vamos presenciar esta semana, e não sabemos o que vai acontecer? A PL da fake news, que aparentemente é algo bom, que vai regulamentar aquilo que é fake, mas o mundo, quando ouve um pastor pregar sobre o pecado, o mundo, quando ouve o pastor pregar que o diabo é mau, que ele é adversário, o mundo também não vai poder dizer que isso é fake. Nós estamos vivendo em um mundo onde nós temos que viver a verdade absoluta da palavra de Deus. E Satanás não pode ter acesso à minha vida, à sua vida, para pôr em prática os planos que ele tem. Porque toda violência, todas as leis injustas, todo mal, toda a imoralidade que está vigente no nosso planeta, não digo só no Brasil. Eu estava vendo uma reportagem e eles mostrando a Cracolândia do Canadá, irmãos. É pior que a Cracolândia aqui de São Paulo. Mulheres grávidas, sobre o efeito do K9. Eu vi uma reportagem de uma mãe. A filha se envolveu com a droga K9. Eu não sei se de uma maneira inocente, mas foi algo ardiloso de Satanás. Na mente daquela mãe, ela disse assim, a mãe para a filha, filha, a mãe vai usar uma vez, para mostrar para você, que dá para usar só uma vez, e não usar mais. E essa mãe fez isso, irmãos. Ela usou o K9, e ela viciou. Você que está aqui vai dizer, pastora, não é assim. Então sugiro para você, vai experimentar. Parece que não acredita. É o que acontece com muitos que por curiosidade entram no vício, entram em jogos mortais pela internet, entram em apostas pela internet. Pessoas que estão devendo o que não têm, porque começaram a fazer jogos, fizeram apostas pela internet, ganharam, mas também perderam e hoje estão enroscados. Inclusive, existem clínicas para tratar pessoas com dependência virtual.
Pessoas viciadas na internet com tanta intensidade, como se fosse viciado em cocaína, em K9, em um crack ou outro tipo de droga. E nessa reportagem o pai estava viajando para um outro país. Ele estava lá acho que de 3 a 4 meses. Quando ele voltou, ele encontrou a esposa e a filha nessa situação. E eles estavam ali na reportagem pedindo ajuda para que elas fossem levadas para uma casa de recuperação. Talvez poucas que vão conseguir sair das drogas, eu não sei. Mas o que levou elas, irmãos, a entrarem neste caminho, fala para quem está do teu lado, é aquela tentaçãozinha, é aquela curiosidade, é aquela situação, eu quero ver se é assim mesmo. E muitos irmãos estão pagando caro por causa disso. Davi, que vivia por fé, via as vitórias, porque acreditava que Deus era com eles, Deus o abençoava. Ele se lembrava que Deus havia tirado ele lá do campo, havia feito dele um grande rei. Ele sabia que o gigante que ele havia matado não era porque ele era um homem habilidoso em armas, não, mas era porque Deus era com ele. Mas tem um momento que Satanás tenta lançar um esquecimento, e é onde as pessoas começam a se achar estritamente inteligente, estritamente sábia. Eu faço isso e ganhei tudo isso porque eu sou bom, é porque eu sou dessa maneira, eu tenho uma capacidade. A Bíblia nos diz que Davi chamou Joabe e disse a eles: eu quero que você numere, eu quero saber quantos soldados eu tenho. E sabe o que a Bíblia nos diz? A Bíblia é clara, que Satanás incitou a Davi para numerar o povo. Satanás simplesmente colocou na mente de Davi: vai contar quantos soldados você tem, e você vai ver que você ganha as guerras, é porque você tem um exército muito numeroso. E a Bíblia nos diz que quando Davi falou para Joabe, que estaria numerando, vendo o número de soldados que ele tinha, a Bíblia nos diz que foi mais de 9 meses para que Joabe fizesse isso. Joabe não queria fazer isso, como que dizendo: você nunca fez isso. A Bíblia nos diz que Joabe ainda resistiu, mas ao final deu a ele o número de soldados, 1.100.000 soldados. Davi pediu também que numerasse a tribo de Judá, e também tinha 470.000 soldados. Isso quer dizer, o número de soldados que ele tinha passava de 1.500.000 soldados, que não eram recrutas, mas eram homens capazes, homens que sabiam manusear uma espada. E a Bíblia nos diz que Davi ainda falado para Joabe que ele deveria continuar numerando, mas Joabe sabia que aquilo era uma abominação diante de Deus, e ele não quis numerar o restante. E a Bíblia nos diz que isso pareceu ser muito mal diante de Joabe e diante de Deus também. E por isso, irmão, simplesmente por isso, parece que foi algo muito simples, como muitas vezes acontece. Não, eu só fiz isso, não foi só hoje. Toma cuidado, Satanás está cirandando a tua vida, preparando uma queda para você. Não brinque com Satanás. Satanás, ele é ardiloso, Satanás, ele é sagaz, Satanás é mentiroso, Satanás, ele prepara laço, ele prepara armadilha, ele prepara situações, mas o Senhor nos enviou o seu Espírito Santo, que nos dá discernimento das ciladas, onde o Senhor diz: não toca nisso, não vá por este caminho, não ouça o que estão te falando. Quem anda na direção do Espírito Santo, se Satanás prepara um laço, o Senhor fala com ele, e ele não cai nas armadilhas de Satanás. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo de número 21. 1 Crônicas, capítulo de número 21, nos diz assim. Olha como que começa dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel.
Você consegue entender o que quer dizer a palavra incitar, irmãos? Muitas vezes aquela vontade que a gente tem de fazer algo é uma tentação. Identifique isso, irmãos. Identifique isso na sua vida em nome de Jesus. Pessoas que voltaram para o vício. Pessoas que voltaram para o crack. Pessoas que voltaram para o álcool. Pessoas que voltaram nas antigas práticas. Sabe como iniciou-se isso? Com apenas uma incitação de Satanás, dizendo: vai. Temos que identificar que tudo aquilo que nos leva a descumprir o caminho de santidade, o caminho de retidão, o caminho que faz com que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, tudo isso quer nos afastar de Deus, irmãos. Vejam de que maneira Satanás fez com Davi. Simplesmente incitou, dizendo: numere o povo. Estava diante de Davi obedecer ou não obedecer. Nós não pecamos porque somos tentados, irmãos. Nós pecamos porque cedemos à tentação. Satanás sempre vai nos tentar. Satanás sempre vai tentar nos mostrar que isso não tem problema, que isso não tem nada a ver. Mas não precisa ser desse jeito e por aí vai. Principalmente no meio dos jovens. Principalmente no meio dos homens. Isso não tem nada a ver, não tem problema, todo mundo faz. Satanás, ele vai tentar simplesmente desta maneira. Agora, cabe a mim e a você resistir a essa voz. E a Bíblia nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma afirmação da palavra de Deus. Não é um questionamento, não é uma afirmação. Resista. Porque quando você resistir, vai dizer: eu não vou fazer isso. Isso não condiz com a vida de um cristão. Isso vai me trazer aborrecimento. Isso vai me trazer tristeza. Isso vai quebrar a minha comunhão com o Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós resistimos, Satanás, ele bate em retirada. Veja aqui, no versículo 2. 1 Crônicas 21, 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens. E dos que arrancavam espada. E de Judá 470.000 homens. Dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi, de Benjamim, não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Irmãos, vejam bem, o simples fato de Satanás ter incitado a Davi,
E Davi ter dado ouvido àquela voz, ele numerou o povo, veio um castigo. Porque naquele momento, o que não foi agradável aos olhos do Senhor, foi ver o orgulho no coração de Davi. Porque eu imagino que quando trouxeram a ele o número de soldados, como que dizendo, eu sou um grande rei. Mais de 1.500.000 soldados preparados para a guerra. A arrogância, a prepotência, a altivez, o orgulho. Não foi nada mais, nada menos do que isso que fez com que Deus expulsasse Satanás do céu, irmão. Simplesmente o desejo de ser igual a Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Deus mandou para ele escolher o que ele queria. Como um castigo, como uma repreensão. Você quer enfrentar 3 anos de fome? Ou você quer ficar 3 meses nas mãos dos teus inimigos? Ou você quer ficar 3 dias nas minhas mãos, na minha espada? E a Bíblia nos diz que Davi, mesmo tendo essa queda, mesmo tendo esse deslize, assim como eu e você, que muitas vezes deslizamos, escorregamos, muitas vezes achamos que não tem problema, mas o Espírito Santo trabalha na minha vida, na tua vida, nos trazendo a consciência, irmãos, de que Deus não brincou quando nos escolheu. Nós somos o povo do Senhor. Davi sabia que se ele ficasse nas mãos dos seus inimigos durante 3 meses, ele não iria viver por muito tempo. E ele disse, eu quero ficar nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor tem misericórdia, e nas mãos do inimigo eu não terei misericórdia. E assim foi, irmãos. Foi uma maneira dele aprender uma lição, como que dizendo, não dê trégua, não dê lado, não dê brecha, vigie, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda ao redor e quer destruir a tua vida, quer te levar para vergonha, quer te levar para humilhação, quer te levar para desonra. Mas o Senhor, ele diz na sua palavra, eu sou o Senhor, eu te tomo pela tua mão direita, e se você quiser, eu te sustento em pé. Satanás, quando ele entra na vida de um homem, de uma mulher, irmãos, quando nós permitimos por não vigiarmos, ele faz um estrago total. Fez de Judas um mentiroso, um enganador, um ladrão. Fez de Davi, que deu ouvido àquela incitação que parecia tão inocente, mas ele pagou um alto preço. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que não diz nem o seu nome. Diz que ele morava em Gadara e recebeu um adjetivo, o endemoniado gadareno. Será que ele nasceu desse jeito? Não. Ele não nasceu endemoniado. Ele foi um bebê. Ele foi uma criança, ele foi um adolescente, mas algo começou a acontecer na vida daquele homem, que Satanás foi adentrando, irmãos, foi adentrando, e tomou por completo a personalidade daquele homem, tomou por completo a mente daquele homem, ao ponto que a Bíblia nos diz, ele não morava mais na sua casa, a sua residência era nos sepulcros. Ele se feria com pedras. Ele não andava vestido. Quem olhasse para aquele homem dizia, é um louco, é endemoniado, é um morador de rua. É um homem que não tem nem eira e nem beira. Essa era a história deste homem, irmãos, que não nasceu daquele jeito. Mas ele foi atacado por Satanás, e Satanás fez dele um andarilho, Satanás fez dele um morador de rua, Satanás fez dele um homem endemoniado, Satanás fez dele um homem totalmente rejeitado pela sociedade. Mas um dia este homem, ele teve um encontro com o Senhor, e quando ele teve um encontro com o Senhor, todos os demônios que estavam na vida daquele homem foram expulsos. A Bíblia nos diz que os demônios pediram
para se alojarem em uma manada de porcos. Jesus permitiu, porque Jesus sabia que os proprietários daqueles porcos viriam para ver o que havia acontecido com os porcos. Mas o maior espetáculo que deveria ser visto, o que chamou a atenção realmente foi os porcos terem caído no despenhadeiro. Mas quando lá chegaram para ver os porcos, o que houve de extraordinário foi eles verem que ali estava aquele homem que era endemoniado, que era um maltrapilho, era um homem que perturbava, era um homem que para que ficasse amansado, ele era preso com cadeias, e a Bíblia nos diz que até as cadeias, elas se esmiuçavam. Ele tinha uma força sobrenatural, que era a força de demônios. Mas quando eles foram lá para ver o que havia acontecido com os porcos, a Bíblia nos diz que eles viram aquele homem, o morador de Gadara. Ele estava assentado, vestido e ao lado de Jesus. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas aconteceu, porque aquele homem agora não tinha mais possessão de demônios, e Satanás só tinha força na vida daquele homem, irmãos, por causa do corpo dele. Preste atenção, todo o mal que vem no mundo, a imoralidade, o pecado, a violência, tudo isso é porque existe um corpo que se dispõe a ser usado por Satanás. Mas a igreja, ela tem que se dispor a ser canal de bênção e ser usado pelo Senhor. A imoralidade não entra na vida do cristão, a pornografia não entra na vida do cristão, a violência não entra na vida do cristão. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e através de nós o reino de Deus é estabelecido aqui nesta terra. Glória a Deus. Abra comigo lá em Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Esse era o estado deste homem. Por que ele se tornou isso? Preste atenção. Porque Satanás entrou na vida deste homem. Será que um dia ele poderia imaginar que ele estaria nesse estado? Irmão, se um dia você for fazer um trabalho missionário lá na Cracolândia, você vai ouvir histórias que você nem acredita. Lá existem médicos, pessoas que abandonaram as suas profissões, porque já não acreditam que conseguem viver sem as drogas. Mas por que entraram nesse estágio? Por que entraram nesse estado? Porque Satanás um dia o rodeou, o incitou a dar apenas uma cheirada, a dar apenas uma tragada, a experimentar uma única vez. Muitas vezes é um caminho quase que sem volta, irmãos. E tudo isso acontece porque Satanás, ele é ardiloso. Este homem, para se tornar o homem a qual a Bíblia nos descreve, ele teve uma história. Algo começou a acontecer na vida dele, que talvez ele não imaginava. Como muitos cristãos que estão brincando com áreas perigosas, estão brincando com o pecado. Quantos não estão valorizando o seu trabalho, declarando que o seu trabalho é uma bênção, sendo um dizimista fiel, sendo ofertante, abençoando o seu local de trabalho, sendo um funcionário exemplar? Quantos que estão brincando com uma situação de bênção
e não percebem que Satanás está instigando você para te levar num estágio de humilhação e de vergonha. Tudo tem um início, irmãos, e toma cuidado com Satanás. Eu vos digo isso porque eu tenho visto situações que me entristecem, porque eu vejo que lá atrás tinha uma história de honra, mas como que chegou nesse estado? Porque um dia eles não visualizaram a ação de Satanás. Satanás tem que ser detectado, irmãos. Satanás tem que ser percebido. Precisamos ter o discernimento do Senhor para dizer: Satanás, ele quer entrar na minha vida, ele quer entrar no meu casamento, Satanás quer entrar nas minhas finanças, Satanás quer entrar no meu trabalho profissional, Satanás quer roubar a minha sanidade, Satanás quer roubar a minha sobriedade. Em nome de Jesus, lembre-se, o Senhor dizendo: eu te dou poder, eu te dou autoridade. A tentação pode vir, mas maior é o meu poder na tua vida para você vencer a tentação. Maior é o meu poder na tua vida. Veja o versículo de número 18. Marcos 5:18. Aqui, quando ele já estava liberto, e a Bíblia nos diz que entrando ele no barco, quem que entrou no barco? O homem gadareno, agora liberto. Já não apresentava perigo. Os demônios que estavam na vida dele já não estavam mais. E ele entrando no barco, ele rogava a Jesus que o deixasse estar com ele. Você consegue entender, irmãos? Ele falando: Senhor, me deixa estar ao lado do Senhor. Me deixe ser o teu discípulo. Me deixe estar ao teu lado. Olha o versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse para ele: vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a tua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aquele homem foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Um homem liberto, mas chegou naquele estado de vergonha, de humilhação, andarilho, morador de rua, um louco, um homem possesso, porque Satanás entrou na vida dele, irmãos. Ele não nasceu desse jeito, ele não tinha uma vida desse jeito. Toma cuidado com a sutileza de Satanás. Toma cuidado, porque Satanás, ele apresenta um caminho, mas ele não mostra o que isso vai levar. A Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, irmãos: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fica de pé em nome de Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Irmãos, o que está escrito é para nós usarmos no campo de batalha, irmãos. No momento da tentação, no momento em que Satanás ele querer te transformar em um adúltero, no momento em que Satanás tentar te transformar em um mentiroso, no momento em que Satanás tentará te transformar em um ladrão, no momento em que Satanás tentar te transformar em uma pessoa desacreditada, lembre-se desse versículo. Lembre-se que essa tentação não é maior do que o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus na nossa vida é maior. Não veio sobre vós provação, tentação que não fosse humana, mas fiel é o Senhor, que não vos deixará tentar
acima do que podeis, antes com aprovação, vos dará também o escape, para que você possa suportar. Preste atenção, irmãos, é através de você que você vai alcançar outras vidas, porque o Espírito Santo vai agir na tua vida, vai agir através de você. Não permita que Satanás venha transformar a tua carreira cristã em uma carreira interrompida, porque você não conseguiu ser fiel. Se cair, lembre-se da promessa do Senhor, que Ele é o nosso advogado. Lembre-se que ainda que você caia, o Senhor é aquele que te levanta todas as vezes que você quiser se levantar. Não permita ter uma vida daquilo que você foi, uma vida de bênção. Não, você foi um abençoado. Você é um abençoado. E você vai concluir a carreira cristã sendo uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. E eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar e também eu quero fazer um apelo, se porventura houver aqui no nosso meio alguém que quer receber a Jesus como Senhor da sua vida, para você ter certeza que você agora vai ter uma percepção, você não vai mais cair em armadilha, você não vai mais cair em cilada, você não vai ficar mais sendo aquela pessoa levada para todo vento, porque você não tem uma firmeza nas suas emoções, no seu caráter, na sua vontade. Se tem alguém que quer receber a esse Jesus, para ter uma nova vida, ter o poder de decisão, para dizer eu não quero, eu não vou aceitar, maior é o poder de Deus na minha vida. Se tem alguém aqui nesta manhã, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Curve a sua fronte, irmãos, vamos orar. Não abra os seus olhos. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber a Jesus, para ter essa mudança de vida? Quem vai ser a primeira pessoa que vai dizer, pastora, eu quero identificar as vezes que Satanás fica ao meu redor. Eu quero identificar as vezes que ele colocar ciladas. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho mentido tanto, mas não é que eu sou mentiroso. É a situação que eu vivo, Satanás me leva a mentir. Oh, irmão, Satanás tem te feito ser um mentiroso, quando na verdade você não é. Você é uma bênção, você é escolhido do Senhor. Através do Espírito Santo na tua vida, você pode paralisar a ação de Satanás. Tem alguém que quer receber a Jesus? Tem um moço ali. Quem vai ser a segunda pessoa? Não abra os olhos, irmãos. Não abra. Não abra os olhos em nome de Jesus. Não abra os olhos. Cadê um diácono? Pastor Jamil, por favor, vai lá onde. Estou sentindo falta de muitos diáconos aqui. Tem um moço lá na ponta. Acompanha ele em nome de Jesus. Não abra os olhos, irmãos. Você não imagina que momento espiritual é esse. É quando você está dizendo, Satanás, você não vai mais armar cilada para mim. Eu nunca mais vou viver me escondendo. Eu nunca mais vou viver contando mentiras para me safar. Porque agora eu te identifico. Eu sei como você age. E eu sei que a maneira que eu tenho de lutar contra você é falar não. É falar eu não quero. É falar eu não vou. E você não pode ir além da minha vontade. E a minha vontade é declarar que Jesus é Senhor da minha vida. Temos duas pessoas aqui. Temos mais alguém que quer tomar essa decisão? Nós temos, irmãos, neste mês de maio, o nosso batismo, dia 28. Já temos um número muito grande de pessoas que se decidiram pelo batismo. É o Espírito Santo testificando nesses corações. Glória a Deus, para viver uma nova vida. Temos mais alguém? Temos duas pessoas aqui na frente. Temos mais alguém? Amém, nós vamos encerrar. Estenda as suas mãos aqui para frente. Querido Deus, eu te dou graças, Senhor, por essas vidas, Senhor, que estão neste momento te recebendo como Senhor e Salvador.
Este é o primeiro passo, Senhor, onde eles querem, Senhor, ter o Senhor como condutor da vida deles. É o primeiro passo onde eles estão dizendo, Senhor, Satanás nunca mais vai ficar me cirandando sem que eu veja. Eu vou perceber, eu vou ficar atento à sua voz, e eu vou ter a autoridade do Senhor para pisar serpentes e escorpiões, e não vai me acontecer nada, porque o Senhor é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Escreve o nome delas, meu Deus, no livro da vida, meu Deus querido. Eu sei que elas são resposta de oração. São vidas, Senhor, que aqui estão, porque houve oração a favor da salvação das suas almas. Nós assim, ó Deus, apresentamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, mediante a confissão de cada uma delas, que os pecados sejam perdoados, Senhor, e que vivam uma nova vida. Assim oramos e nós te damos graça no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Pode aplaudir a Jesus.